Foi? Mas tá aparecendo já, né, irmão? Ok. Bom dia, irmãos. Depois desse longo compasso de espera, penso que agora já estamos em condição de começar. Vamos dar início à nossa lição de escola bíblica dominical com uma palavra de oração e depois nós entramos e começamos a falar sobre aquilo que vamos estudar hoje, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra livremente, de poder estudar sobre os Teus ensinamentos, sobre as Tuas ordenanças, Senhor. Que o Seu Espírito Santo seja conosco, dê-nos ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para sentir a Tua presença, para discernir a Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Continua, Pai, a abençoar essa igreja e que a Sua palavra possa ser pregada sempre aqui. Que tudo que venhamos a fazer seja para edificação da Tua igreja, Pai. Nós choramos em nome do Santo de Jesus. Amém. A semana passada falamos sobre a igreja do Senhor Jesus. Essa semana o tema da lição é falar sobre as ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus. E nós temos apenas 2 pontos da lição. Vamos desenvolver os pontos. Claro que dentro de cada uma dessas 2 coisas, que são as ordenanças deixadas por Jesus, nós vamos ali desenvolver ao longo da lição. Vamos falar inicialmente sobre o batismo e depois sobre a ceia do Senhor. Não sei se... Ok. E depois sobre a ceia do Senhor. A primeira questão que eu gostaria de colocar é o que é o batismo. E aqui, como eu sei que tem muitas pessoas que são batizadas, eu gostaria que alguém pudesse definir para a gente o que é batismo, para a gente começar aqui e ter um ponto de partida aqui. Alguém, por favor, pode dizer com suas próprias palavras, sem querer... só mesmo dizer o que é que pensas do que é o batismo. Ok. Como o Rúrio falou, tá correto o conceito. O batismo ele é, de fato, uma demonstração pública da nossa fé. O que a palavra vai trazer como batismo é exatamente um rito de iniciação. É aquilo que nós fazemos para fazer parte da comunidade, que é, no caso, a Igreja de Cristo. O batismo ele é o sinal, vamos dizer assim, o sinal visível da nova aliança. Aquela que nós vemos lá há 2 semanas atrás, quando falamos da nova aliança sendo instituída por Cristo, que é a Igreja. Então, o batismo ele é esse sinal visível, podemos dizer assim, dessa nova aliança. Podemos dizer que o batismo ele é um sinal visível de uma graça invisível. Assim como a circuncisão era um sinal visível para a aliança lá na altura de Abraão, o batismo aqui, na nova aliança, é esse sinal visível da graça de Deus em nossas vidas, da nossa fé, é a nossa profissão de fé pública sobre aquilo que nós acreditamos. Ok, voltou ali. Acho que agora já vai ficar. Ok. O batismo ele pode ser visto também como um símbolo de purificação e ele representa essa limpeza dos pecados e da regeneração do Espírito Santo. Nós sabemos que o batismo ele tem 3 elementos básicos, certo? Primeiro, a água. Nós sabemos que o batismo é através da água. A segunda coisa é a palavra de Deus. E a terceira coisa, a fórmula trinitária. A palavra de Deus aqui tem a ver com, sempre que há um batismo, tem que haver proclamação do evangelho, tem que haver ministração da palavra, tem que haver ensino e explicação por que aquilo está a acontecer. Se o batismo é a profissão de fé pública, a pessoa afirma sua fé em Cristo e, a seguir, ela se batiza. Por isso que, normalmente, quando nós temos a celebração de batismos aqui na nossa igreja, o pastor faz sempre as mesmas perguntas e tenta que a pessoa responda algumas perguntas simples para confirmar que ela de fato entende o que ela está a fazer, entende que aquilo é uma profissão pública de fé. Então, os 3 elementos básicos do batismo é a água, a palavra de Deus e a fórmula trinitária.
A forma trinitária está muito relacionado com a passagem da grande comissão, em Mateus 28. Nós vemos Jesus, aqui ele estabelece o batismo como algo que deve ser observado por nós, que deve ser feito, que deve ser praticado pelos apóstolos, que eles vão, a ordem de Jesus é ide, pregai o evangelho, fazei discípulos e batize-os. E aí a forma trinitária vem logo a seguir, que é em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então esses são os 3 elementos básicos do batismo. Uma passagem bíblica que vai falar muito acerca dessa questão do batismo como um sinal de fé, como algo para introduzir o crente na comunidade, nesse sentido, é Romanos, o capítulo 6, os versículos 3 e 4, que diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aqui a ideia é que professamos a fé em Cristo. O apóstolo Paulo aqui está a combater aquela crença dos falsos mestres na altura que diziam que somos salvos pela graça, então não é necessário que nós vivemos uma vida santa, vivemos uma vida digna daquilo que era o contrário daquilo que Cristo ensinava. Eles diziam, se fomos salvos, agora não precisamos nos guardar do pecado e podemos... Enfim, era a ideia de uns falsos mestres que existiam na época, que era aquela coisa da salvação, da graça barata, que nós somos salvos pela graça, então não precisamos praticar, não precisamos buscar a santificação, não precisamos praticar as boas obras. E o apóstolo Paulo vai combater isso e vai dizer que nós somos batizados em Cristo Jesus, ou seja, o batismo ele simboliza a morte do velho homem e o surgimento, vamos dizer assim, né, da nova criatura, da nova criação de Deus, aquilo que ainda não é a nova criação na sua plenitude, como nós vemos lá atrás na lição da criação que José disse sobre a nova criação, mas aqui é o primeiro passo, vamos dizer assim, né, o primeiro momento, é esse simbolismo. O batismo ele simboliza essa entrada para a comunidade, essa entrada para o povo de Deus. Depois, a segunda questão que nós podemos fazer acerca do batismo é quem instituiu o batismo. E aqui eu gosto de colocar sempre a questão para os irmãos para tentar trazer aqui alguma discussão acerca disso. Quem para os irmãos... Assim, eu sei que parece ser muito óbvio, falando acerca do batismo, mas pode gerar aqui alguma confusão por causa da leitura bíblica. Se a gente for lendo a história, a gente às vezes pode ficar em dúvida de quem de fato instituiu o batismo. Então, muita gente crê que quem instituiu o batismo, na verdade, foi João Batista. E ele começa batizando as pessoas através do seu ministério profético no deserto, e depois Jesus é batizado por João Batista, e a partir daí as pessoas... É como se a ideia é que Jesus valida o batismo de João Batista. E depois ele traz essa prática para dentro da nova aliança. Então, o que nós entendemos de quem instituiu o batismo não foi João Batista. João Batista ele fez uma releitura de algo que já existia. Aí a primeira pergunta é, como assim já existiu o batismo? Existia um ritual de purificação dos judeus. Eles faziam exatamente uma espécie de batismo, quando tinha para certos pecados, certas coisas, aquelas situações de quando ficava com uma doença muito grave e depois era curado e tinha que fazer esse ritual de purificação. E o ritual de purificação envolvia, de fato, entrar num tanque, num local com muita água, ser submerso em água e sair do tanque, da água, como forma de purificação dos pecados, purificação daquilo que foi, daquilo que a doença já passou, que foi curada. João Batista ele traz a releitura, vamos dizer assim, desse ritual de purificação com uma coisa que aqui a ideia já não é mais a doença, o corpo físico, e sim a doença espiritual, que é o pecado. João Batista vai trazer que o batismo é sinal de arrependimento e fé no Messias, fé
na vinda do Messias, né? Fé que o Messias já chegou. A ideia de João Batista é essa. E depois nós vamos ver Cristo validar esse batismo que é feito por João Batista. E nós entendemos que, na verdade, quem institui o batismo é o Senhor Jesus. Porque se Cristo não tivesse recomendado que continuássemos a fazer essa prática, que continuássemos a batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, essa prática podia muito bem ser perdida ao longo dos séculos e a igreja deixaria de observar isso e não haveria mal nenhum. Entretanto, nós vemos que, como nós vimos na passagem de Mateus 28, que é a grande comissão, Jesus ele é muito claro e diz que devemos ir, levar o evangelho, fazer discípulos e batizar. Então, Jesus ele é o instituidor do batismo. E como vimos a semana passada acerca de quem instituiu a igreja, também foi Jesus. E Jesus, com toda a autoridade dada pelo Pai, assim como foi com a igreja, ele também estabelece o batismo como mandamento para a igreja. Então, sendo Jesus essa pessoa que tem toda a autoridade nos céus e na terra e nos ordena algo, precisa ser levado com muita seriedade. Jesus ele dá o exemplo, como eu falei antes, acerca do batismo. Apesar de Jesus não ter pecado nenhum, como o batismo que João Batista pregava era o arrependimento dos pecados, apesar de Jesus não ter pecado nenhum, Jesus foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. Isso nós podemos ver que em Mateus 3, 13 a 17, que vai falar sobre a profecia em que tudo aquilo que era lei, Jesus precisava cumprir. Então, a ideia da purificação ali, Jesus passar por todos esses rituais, era para que ele cumprisse, é a ideia dessa expressão de cumprir toda a justiça. Isso demonstra a importância do batismo, Jesus traz aqui essa importância do batismo como um ato de obediência e de identificação com o plano redentor de Deus. Então, voltando mais uma vez à definição do que é o batismo é a profissão pública de fé. Então, ele deve ser observado por nós como algo muito importante, algo que nos inicia na fé, nos inicia na comunidade de Cristo, na comunidade da igreja. Nós temos aqui algumas passagens bíblicas que vai fortalecer essa ideia do batismo instituído por Cristo e como algo que deve ser observado ao longo da prática da igreja lá no início logo após Jesus ter morrido e ascendido aos céus. Temos a passagem de Atos 2, no capítulo 38, que logo após o sermão de Pedro vai dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então, entendemos o que é o batismo e quem instituiu o batismo. E aí agora é o que o batismo significa. Eu quis trazer isso aqui, que é o que o batismo traz para a nossa vida, né? Nós sabemos o que ele é e o que significa para nós sermos batizados, vamos dizer assim. Primeira coisa o batismo ele traz identificação com Cristo. Nós vemos isso quando lemos o capítulo de Romanos, o versículo 4, o versículo 3 e 4. Aqui eu mencionei só o versículo 4, que vai dizer que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. E a ideia é que nós, assim como Cristo morreu, o simbolismo do batismo traz que nós morremos para o mundo e agora vivemos para Cristo. Então, isso é a identificação com Cristo. E aqui é muito importante nós lembrarmos o contexto da época da igreja primitiva, que quem se batizava professava a fé em Cristo. Consequentemente, negava a César, o imperador. Só da pessoa se batizar naquela época, ela já corria risco de morte. Então, era algo era uma decisão muito forte, muito importante que as pessoas tomavam naquela época. Não podemos levar com a leveza que nós levamos hoje. Hoje nós temos o batismo como algo muito mais simbólico, muito mais distante daquilo que era a igreja primitiva, mas é só trazer aqui a ideia de identificação com Cristo. O batismo significa também a purificação dos pecados. Nós entendemos que somos pecadores, nós professamos essa fé, dizemos que Cristo pode perdoar os nossos pecados e reconhecemos Ele como o Senhor das nossas vidas. Então, Atos 22, ele vai trazer essa ideia. E aqui, embora o batismo ele seja um ato simbólico
e não tem o batismo não salva, né? Não tem esse poder de salvar, ele aponta para uma purificação dos pecados realizada pela obra de Cristo na cruz. E, mais uma vez, Atos 22 vai trazer essa ideia do batismo lavar os pecados, lavar os pecados daquela pessoa através dos batismos. Ou seja, o batismo ele reconhece, ele traz essa ideia do arrependimento, da profissão de fé da pessoa. E o texto que eu estava a mencionar, o Atos 22:16, vai dizer: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Então tinha essa ideia muito forte da purificação dos pecados através do batismo. Terceira coisa, o batismo ele é a entrada na nova aliança, aquilo que nós vimos que é, como ele é uma profissão de fé, é aquilo que simboliza a nossa entrada para a nova aliança de Deus, a nossa entrada para a comunidade local, a nossa entrada para o corpo de Cristo universal. Aqui é muito simples, o texto vai dizer: pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. E aqui nós nos revestimos de Cristo e fazemos parte, entramos para a nova aliança. O batismo ele marca o início da vida cristã pública e simboliza essa entrada na comunidade do povo de Deus, a igreja. A quarta coisa, no caso aqui, do que o batismo significa para nós também é o testemunho de fé. Nós falamos aqui várias vezes que é a profissão de fé, e o batismo é exatamente isso, ele confirma a nossa fé. E eu não sei se eu tenho isso aqui, peraí. Essa de Atos 8 não tem. Eu queria ler essa passagem de Atos, mas eu não... Atos 8, 36, 38, aqui é o batismo se eu não estou em erro, do eunuco etíope. E a frase que ele diz, eu acho que faz nos refletir sobre aquilo que tem que significar o batismo como um testemunho de fé. Atos 8, versículo 36 a 38. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, a partir daqui, nós sabemos que a história continua e a carruagem para, Filipe e o eunuco descem, eles vão até a água e o eunuco ele é batizado. É só para trazer essa ideia do testemunho de fé. Filipe pergunta diretamente para ele se ele de fato crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e o eunuco ali confirma a sua fé. Então, o batismo ele significa esse testemunho de fé. Falando sobre o testemunho de fé, surge aqui uma questão que nós sempre colocamos por causa do nosso contexto, que é: por que razão nós, e aqui não é só nós batistas, mas em nosso contexto aqui nós batistas, não batizamos as crianças? E está muito ligado a esse último ponto que eu falei, que é o testemunho de fé. Nós cremos que o batismo ele é a profissão de fé. Ele não é um símbolo da nova aliança, assim como era a circuncisão. As outras igrejas que batizam crianças, elas entendem que o batismo é o sinal da nova aliança, assim como a circuncisão era o sinal da aliança de Abraão. Então, eles batizam as crianças como forma de uma promessa, fazendo parte da promessa de Deus, colocando as crianças ali como parte da promessa da nova aliança de Deus. Não entendemos isso porque o modelo bíblico de batismo que nós vemos ao longo da Bíblia é sempre precedido de uma profissão de fé. Existe a discussão entre se havia ou não batismo de crianças no início da igreja. Nós sabemos que tem relatos bíblicos dizendo que a família inteira é batizada daquela casa, mas nunca é específico a dizer que as crianças eram batizadas. Então, a família inteira pode ser só os adultos. Não quer dizer que também as crianças eram batizadas, até porque as crianças naquela altura elas eram muito mais desvalorizadas do que hoje em dia. Então é muito difícil que a palavra de Deus, as Escrituras, os escritores se referiam também às crianças. Provavelmente era só os adultos daquela casa e não todos. O que fortalece o nosso argumento, no caso de não batizarmos as crianças por causa da profissão de fé, é a passagem em Colossenses, no capítulo 2, os versículos 11 e 12, que vai dizer assim:
nele também fostes circuncidado, e nele aqui é em Cristo. Não por intermédio de mãos, mas nos despojamos do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E aqui entendam circuncisão de Cristo como o batismo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Então é mediante a fé que nós alcançamos a salvação, é mediante a fé que nós nos arrependemos. Então é preciso haver essa consciência muito clara, essa profissão de fé, e nós entendemos que as crianças não conseguem, de forma genuína, professar a fé em Cristo. Não existe ali uma idade, a idade de corte, vamos dizer assim, né? Existe uma coisa assim, um pensamento um pouco genérico, mas não é nada bem estabelecido, sabemos que, avaliando o comportamento das crianças, temos a noção que a partir dos 12, 13 anos as crianças começam a ter mais percepção sobre aquilo que é essas coisas mais, vamos dizer assim, mais filosóficas da vida, e conseguem ter uma compreensão melhor daquilo que é a fé, daquilo que é a vida cristã. Mas eu já estive em batismo de crianças, eu acho que a criança tinha 10, 11 anos, mas o testemunho que a criança dava acerca da fé dela era notório de que ela entendia o que ela estava a fazer. Então, não há aqui aquela regra da idade, nós temos que ter um bom senso de que, se a criança é muito jovem, aquilo pode ser algo que ela está sendo influenciada pela sua volta, ela vê todas as pessoas a fazerem aquilo, e é comum que ela queira fazer o mesmo. E aqui acontece muito nas famílias cristãs, onde as crianças nascem já num lar cristão. Então, é por isso que nós não batizamos crianças. E agora, a outra coisa que podemos falar é sobre a forma do batismo. Por que nós acreditamos que o batismo deve ser por imersão? Primeiro, pelo significado, pelo simbolismo do batismo, pelo simbolismo do ritual, que o modelo bíblico que encontramos, ele sugere essa imersão, né? Nós vemos o batismo do Senhor Jesus, ele é descrito como o batismo no rio, num lugar que tinha muita água, e nós entendemos que as expressões entrar na água, sair da água, isso quer dizer que foi imerso na água e ele voltou, e ele saiu da água. Assim também como a passagem que nós lemos do batismo do eunuco, também existe aqui uma discussão se era pouca, se era muita água, mas a interpretação geral que temos desse texto é de que era uma porção grande de água, porque a passagem diz que eles entraram na água e saíram da água. Se era pouca água, não fazia sentido eles entrarem na água. Bastava pegar um pouco de água com a mão e molhar a cabeça, por exemplo. E o significado o simbolismo que eu estava a dizer... Agora eu não consigo passar. Ok, não vou conseguir. Ok. E aqui a ideia do significado do batismo, acho que eu já passei demais agora. Ok. Ah, não, tá. Isso, ok. Ah, tá. Isso não tem no slide. E a identificação com a morte e ressurreição de Cristo, aquilo que eu falei lá no começo. O simbolismo de ser imerso na água simboliza a morte do velho homem, daquilo que nós discutimos, daquilo que nós falamos, a morte do velho homem. E agora o emergir, tá? Me fugiu aqui a palavra. O emergir da água, o sair da o sair da água significa essa questão faz um paralelo aqui com a ressurreição de Cristo, e aqui no caso é o nascimento do novo homem, a nova criatura que a partir daqui vai viver para Cristo e não mais para o pecado. Então, morremos para o pecado, vivemos para Deus. Por isso que nós entendemos, o simbolismo é mais claro aqui com a imersão e não só com a aspersão ou no caso, agora não lembro outro termo, que é molhar a cabeça.
E outra coisa é a purificação dos pecados. Nós falamos que o batismo ele simboliza essa purificação dos pecados. E a imersão ele traz mais a ideia da purificação completa do corpo, né? Nós entramos com o corpo por completo na água e saímos totalmente purificados. A aspersão pode trazer a ideia da purificação parcial, ou então o molhar a cabeça também pode ser a purificação parcial. E aí os presbiterianos eles brincam, né, conosco a dizer que se o problema é molhar até essa parte da cabeça, é igual, né? Nós descemos água até molhar essa parte da cabeça. Então, para eles resolvem o problema mais fácil, que eles já molham aqui e já está resolvido o batismo. Mas outra coisa também que é a palavra original, que vai trazer o termo batismo. A palavra original significa, literalmente, submergir na água e voltar. Então, significa de fato imergir. Não há outra tradução possível para a palavra. Não há adaptação, não há o que fazer. E aqui não há discussão. A palavra, literalmente, no grego, é baptizo, agora não sei a pronúncia bem, e significa de fato imergir. E isso traz muito forte para a gente porque que o batismo deve ser por imersão. E como eu falei, é um modelo bíblico. Nós encontramos na Bíblia que o próprio Senhor Jesus, no seu batismo, foi por imersão. Por regra geral da Bíblia, nós vemos a maioria dos batismos serem feitos nesse contexto. Claro que não impede que em situações excepcionais, vamos dizer assim, onde não há possibilidade da pessoa ser batizada em grandes porções de água, imagine num país onde o cristianismo ele é perseguido e não há essa livre profissão de fé. É mais difícil. Então, é possível, sim, que a pessoa seja batizada de uma forma diferente, talvez através da aspersão ou então do molhar a cabeça. Entretanto, eu entendo que dá para fazer, sim, uma banheira em casa e tentar imergir ali a pessoa. Acho que vale o esforço, né, vamos dizer assim, para seguir o modelo bíblico. Mas, enfim. Avançando para o que seria o nosso segundo ponto da lição de hoje, da ceia. Então, nós vimos que o Jesus ele instituiu essas duas ordenanças para serem observadas pela igreja. O batismo ele é o rito de iniciação e a ceia do Senhor é o rito contínuo da igreja até a sua segunda vinda, até a segunda vinda de Cristo. E aqui todos os ramos do cristianismo, podemos dizer assim, né, todas as pessoas que se dizem cristãs, independente da denominação, praticam tanto o batismo quanto a ceia. E aqui, no caso, mais a ceia é um ponto de separação entre os cristãos. O que deveria ser para unir, para comunhão, aqui acaba sendo um ponto de separação, porque existem diversas interpretações sobre aquilo do que é a prática da ceia. Então, tem aqui algumas perguntas que nós podemos colocar acerca da ceia, que é: como é que Cristo está presente na ceia do Senhor? A segunda questão é: quem deve participar da ceia? Quem deve celebrar? E aqui o celebrar é dirigir a ceia, quem é que está à frente a organizar, a supervisionar a celebração da ceia. E com que frequência nós devemos celebrar a ceia. Vamos começar a tentar a ver primeiro quais são as concessões que existem acerca da ceia do Senhor. Nós temos a Igreja Católica Romana, tradicional, que tem essa posição da presença de Cristo de forma literal nos elementos da ceia. E essa posição ela é colocada oficialmente pela Igreja ali como eu coloquei, no Concílio de Trento, nos anos 1545, ali entre 1545 e 63, logo após a Reforma Protestante. Esse aqui foi um dos temas da Reforma Protestante que também gerou o grande cisma, que mais à frente vamos ver que Lutero não concorda com essa ideia aqui da Igreja Católica Romana. Então, a ideia da presença do Senhor, de como Cristo está presente na ceia, para os católicos o pão e o vinho transformam-se literalmente no sangue e no corpo de Cristo. E isso a teologia dá o nome de transubstanciação, que diz que a substância dos elementos ela é alterada para, de fato, literalmente, o corpo e o sangue de Cristo. Tanto que na igreja católica,
o que eles colocam como pão é uma hóstia, que é como se fosse uma bolacha, e a hóstia tem que colar no céu da boca e não se pode mastigar, porque senão pode ser que sangre. Chega a ideia dessa percepção de que literalmente se transforma no corpo e no sangue de Cristo. E essa transformação ela ocorre ali quando o sacerdote consagra os elementos. No ato dele dizer, este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo, é como se as palavras em latim dessem o poder para transformar aqueles elementos ali, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo. A ideia católica, a concessão católica, afirma ainda que a ceia abrange um ato sacrificial. E na missa existe um sacrifício real, que é novamente oferecido por Cristo em favor dos adoradores. Cada vez que a ceia é celebrada, existe um sacrifício real de Cristo, novamente oferecido em favor dos crentes, em favor de quem adora a Deus. E isso significa que Cristo continua a sacrificar-se pela humanidade todas as vezes que a ceia ela é celebrada. Nós sabemos que não concordamos com isso, sabemos que isso não é a visão bíblica, vamos dizer assim. Isso é algo da tradição católica. E sabemos que o sacrifício de Cristo ele é único e perfeito, e não há repetição do seu sacrifício. Depois nós temos a visão ou a concepção luterana. Como eu disse, Lutero discorda da Igreja, e também foi por aí um ponto de discussão acerca da Reforma. E ele afirmava que o sangue e o corpo de Cristo eles estão presentes nos elementos. Eles não, de fato, se transformam no corpo e sangue de Cristo, mas, de alguma maneira, Cristo está presente fisicamente naqueles elementos. E ele não dizia que os elementos se transformavam, mas dizia que, de alguma maneira, Cristo estava presente fisicamente. E aí isso foi dado o nome de consubstanciação. A substância, no caso, mantém-se a mesma, continua a ser pão, continua a ser vinho, ou sumo de uva, mas o Cristo, de alguma forma misteriosa, que nós não entendemos, está presente fisicamente. Ele rejeita a ideia da missa, de que a missa é um sacrifício, e entende que Cristo morreu e expiou os pecados de uma vez por todas quando morreu na cruz. Depois, mais à frente, temos aquela que é chamada de concessão reformada, que é desenvolvida um pouco mais à frente, depois de Lutero, inicialmente por Zwinglio, e depois é expandida por Calvino. Mais à frente vamos entender quem é que foi. Na próxima lição, penso eu, vamos falar sobre a Reforma Protestante, e vamos ouvir falar mais uma vez desses nomes. Então, a concessão reformada, ela sustenta que Cristo está presente na ceia, sim, mas de forma espiritual e simbólica. E os elementos contidos na cerimônia são meramente pão e meramente vinho. Eles não se transformam em nada, eles simbolizam aquilo que foi o sacrifício de Cristo. E aqui eu trago ali a ideia que se forem esses os elementos usados, podem ser outros elementos, desde que sejam consagrados, que seja feito com seriedade, com o espírito correto, vamos dizer assim, né? Então, vamos para as nossas questões importantes. Como é que Cristo, de fato, está presente na ceia? Como é que nós, batistas, acreditamos nisso? Temos as três possibilidades, né? O pão e o vinho são, de fato, o corpo de Cristo, físico, que é a concessão católica. O pão e o vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo. E, por fim, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Nós temos aqui algumas coisas para discutir, que é o modo mais simples de entender as palavras de Jesus, quando nós lemos as Escrituras, é no sentido literal. Entretanto, se nós entendermos de forma literal tudo aquilo que Jesus escreve, temos aqui alguns problemas. E temos vindo a estudar durante as pregações do pastor sobre João 10, e vemos que nas parábolas de Jesus falava às vezes por parábolas, e ele trazia essa ideia de eu sou a porta, eu sou a ovelha. Então, temos que colocar a ideia que se vamos interpretar tudo no sentido literal, essas passagens têm que ser interpretadas de forma literal também. E aí Jesus também era uma porta, Jesus também era um pastor de ovelhas, ele era uma videira, como nós vemos ao decorrer da Bíblia. E nós vemos que não, essas passagens são para ser interpretadas de forma simbólica. Ele traz um elemento para simbolizar aquilo que ele quer explicar.
Se essas passagens são para ser interpretadas simbolicamente, como eu disse, então esses textos que vai dizer sobre a videira, sobre a porta, sobre o pastor de ovelhas também deve ser interpretado literalmente. E nós vemos que isso é um problema porque Jesus não é de fato uma porta, um pastor de ovelhas e uma videira. Ele simboliza essas coisas através do texto. E aí passamos para a segunda ideia, que é quem deve participar da ceia. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 25, Paulo vai nos dar aqui algumas recomendações sobre a participação da ceia. Paulo escreve essa carta aos Coríntios justamente porque eles estavam a fazer muito mal. Eles estavam a fazer a celebração da ceia de forma muito errada. E Paulo aqui ele vai ensinar, vai corrigir e também ensinar o que eles de fato deveriam fazer. Ele não só diz, olha, não façam isso, o que vocês estão a fazer é mal, mas ele vai trazer aqui ensinamentos acerca da celebração da ceia. Primeira coisa que eu queria destacar desses versículos é quem deve participar, deve pertencer à nova aliança. E aqui, logo no versículo 25, nós podemos ver essa ideia muito presente, que vai dizer assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. E aqui a ideia do cálice da nova aliança é exatamente simbolizando que quem participa da ceia, ele pertence à nova aliança. É sinal de pertencimento da nova aliança. Então a ideia é quem deve participar da ceia são as pessoas que pertencem à nova aliança. A segunda coisa que nós podemos ver, quando vamos lendo mais à frente, no versículo 28, que vai dizer que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. E aí as pessoas que participam da ceia devem examinar a si mesmo e devem ter esse discernimento, vamos dizer assim, espiritual para conseguir discernir aquilo que está a acontecer, aquilo que é a ceia, o que a ceia significa e o porquê de estar a tomar a ceia. E aqui é um pouco, isso aqui é só para esse ponto aqui é só para tirar aquela ideia da mesma questão que nós colocamos lá atrás sobre o batismo e as crianças, aqui a ceia também a mesma coisa para as crianças. As crianças não conseguem fazer esse autoexame pessoal, não conseguem ter essa compreensão, não conseguem refletir sobre aquilo que estão a fazer. Então, deve ser capaz de fazer esse autoexame pessoal. E a terceira coisa que é reconhecer o corpo de Cristo. No versículo 29, o apóstolo Paulo vai dizer, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aqui existem duas interpretações possíveis para o corpo aqui nessa passagem. Alguns comentaristas entendem que o corpo aqui está relacionado à igreja e outros entendem que é de fato Cristo. Eu acho que, na minha opinião, né, eu acho que existe a possibilidade de ser as duas coisas que Paulo está querendo dizer, tanto o corpo da igreja no sentido de que quem discerne a comunhão com a igreja, quem discerne o relacionamento com os irmãos, participa, e também quem discerne aquilo que foi Cristo, quem é o Cristo, o que ele fez por nós. Então, eu acho que dá a possibilidade para os dois lados é muito real, né? Tanto discernir o corpo de Cristo como a igreja, também como o corpo de Cristo, como literalmente discernir a Cristo. Certo? Então, sabemos quem deve participar. A ideia aqui é que os que devem participar, se a gente for olhando ponto a ponto, são todos aqueles que são crentes e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a participação da ceia tem a ver com a pessoa já ter essa compreensão da fé em Cristo Jesus e de ter professado a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Com relação à idade, aquilo que eu falei, não há recomendações em relação à idade, mas fica a ideia do que é necessário entender o significado da ceia, é necessário ter essa capacidade de se autoexaminar sobre aquilo que é a ceia e então, assim, poder participar.
E aí, de novo, quem participa não pode estar em pecado, por isso o crente deve fazer essa introspecção antes da celebração. E aqui, quando eu coloco isso, não é a ideia de dizer aos irmãos assim, eu não tenho essa compreensão de que, eu estou brigado com fulano, não sei o quê, não posso participar da ceia. Não é, a minha ideia aqui não é essa. Eu sei que tem algumas pessoas que pensam assim, mas o que eu entendo com isso é, você não pode chegar próximo, aqui a expressão é chegar à mesa do Senhor, sem pensar nessas coisas. Por isso que, normalmente, a nossa igreja aqui, principalmente, falando do nosso contexto, dá aquele tempo ali para a pessoa refletir e pensar sobre aquilo que é a vida dele. E é exatamente isso, nós devemos refletir sobre aquilo que nós temos feito, sobre o nosso caráter cristão, sobre a nossa vida cristã. E se houver algo que nós identificamos que estamos a pecar contra o Senhor, nós reconhecemos, pedimos perdão ao Senhor naquele momento e participamos da ceia. Aquilo não nos impede de participar. A ideia é que nós reflitamos sobre isso e venhamos a nos arrepender ali e confessar a Deus esses pecados naquele momento e, sim, participar da ceia. O que não pode acontecer é a ceia passar a ser algo sem muita importância para nós. É mais um ritual dentro da nossa igreja. Uma vez por mês acontece, eu vou lá, servem, eu pego o cálice, pego o pão, tomo, não penso sobre aquilo, não reflito sobre a minha vida durante aquele momento. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 29 e 30, vai dizer que o versículo 29 vai dizer, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. E aí o 30 ele vai dizer aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto e vai colocar aqui que era por causa da má observação da ceia. Que é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. E aí fracos e doentes aqui pode ser tanto fisicamente quanto espiritualmente, e o dormir aqui está na ideia de pessoas que morriam de fato porque observavam a ceia de forma indevida, vamos dizer assim. Então, é muito sério que nós nos coloquemos à mesa do Senhor, nós nos coloquemos para participar da ceia com o pensamento correto. Quando o pastor inicia a celebração da ceia e fala, reflitam, autoexaminem-se sobre aquilo que tem sido a vossa vida, sobre aquilo que tem sido o seu caminhar na fé. Reflitam, de fato, sobre aquilo que foi, o que tem sido a sua vida com Jesus. Reflita, de fato, se aquilo que você concorda todos os domingos aqui na igreja, você vive lá fora. E se não, arrependa-se, confesse a Cristo, confesse ao Senhor os seus pecados, arrependa-se de forma genuína, tome uma decisão de mudar, de buscar mudança, de buscar santificação e participe da ceia. Aqui em relação aos não batizados, podem eles tomar a ceia? E aqui eu tenho uma posição, talvez é polêmica, mas na minha opinião não. Por quê? Eu entendo que o batismo, existe uma ordem de eventos. Obrigado. Existe uma ordem de eventos na Escritura. E essa ordem de eventos, ele sugere essa relação, que é, primeiro, a pessoa crê em Cristo e é batizada. Segundo, a pessoa é admitida na comunhão, é admitida na comunidade plena da igreja e, em si, participa da ceia. E aqui eu quero trazer a ideia de, vamos voltar lá atrás e ver, pensar na igreja primitiva, como as coisas aconteciam, e ver se faz sentido alguém que não é batizado, que não faz parte do corpo de Cristo, participar da ceia. Imaginem que estava no dia da celebração da ceia na igreja primitiva. Vamos dar o exemplo de Corinto. E chegava alguém que fazia parte da cidade ali de Corinto, que era pagão, não acreditava em Jesus, não acreditava em nada daquilo, e sentava-se junto com eles para partilhar da ceia e para participar daquele momento. Isso, primeiro, é impensável do ponto de vista da igreja, não faz sentido a igreja permitir que a pessoa venha, entre e participe, e, segundo, não faz sentido do ponto de vista da pessoa também. Por que a pessoa ia querer participar daquela ceia? Qual é o entendimento que ela tem sobre aquele ritual? Então, eu entendo que quem tem esse desejo de participar da ceia deve pensar assim,
Eu entendo o que é participar da ceia. Esse memorial significa o quê? Significa que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu tenho essa compreensão, eu tenho essa fé em Cristo. Aí a pessoa, ok, eu tenho essa fé, mas não sou batizado. Por que eu não me batizei ainda, se eu já tenho essa fé? Então, a mim me causa aqui alguma confusão que é, se a pessoa de fato crê em Cristo, por que ela não se batiza? Então, é por isso que eu tenho essa posição aqui de que quem não é batizado, eu acho que não deveria participar. Não é que não pode, tá bem? Eu fiz ali o jogo de palavras que é, poder a gente pode tudo. Agora, se deve ou não, aí já é outra coisa. Então, eu entendo que a igreja deve orientar as pessoas e dizer, olha, isso uma celebração em memória de Cristo, daqueles que professam a fé e que fizeram essa profissão de fé, e é algo muito sério, porque, como a gente viu o apóstolo Paulo dizer, quem participa da ceia, sem discernir o que é a ceia, sem discernir o que é o corpo de Cristo, participa para a condenação. E ele é muito claro quando diz isso aqui na carta aos Coríntios. Ele vai dizer, vocês se reúnem para a ceia, que deveria ser para melhor, mas, na verdade, vocês se reúnem para pior. É pior que vocês se juntem para fazer a ceia, porque vocês têm pecado contra o Senhor. Então, temos que ter aqui esse cuidado. O batismo ele é esse sinal visível, então fica mais fácil de identificar aqueles que fazem parte da comunidade. É uma declaração pública de fé, como eu disse, é um compromisso comunitário de fazer parte do corpo de Cristo. E a ceia ela é um memorial que aponta para essa graça salvadora de Deus e uma promessa de nova vida. Por isso que eu entendo que as pessoas que não são batizadas não devem participar da ceia. Poder você pode, mas a recomendação que fica é que não participe, porque você provavelmente vai estar participando com um pensamento errado, talvez para tentar passar ali uma boa impressão ou para tentar se misturar na comunidade, e a ideia da celebração não é essa. Depois, falando sobre quem deve celebrar, é quem deve dirigir a celebração da ceia. Nós não encontramos nenhuma referência na Bíblia sobre quem deve celebrar a ceia. Vemos a celebração, mas nunca a Bíblia é clara a dizer quem era que dirigia, quem era que ia lá partir o pão, distribuir o cálice. O que encontramos na Bíblia é que a ceia ela foi confiada à igreja. Logo, deve ser ministrada por alguém que faça parte da igreja. E é justo pensar que o líder, aquele que é responsável por dirigir os cultos, por delegar toda a atividade da igreja, por organizar as coisas, seja a mesma pessoa que celebre e supervisione a ceia. Mas eu entendo que não necessariamente, e aí eu sei que vai ter algumas pessoas que vão discordar, mas não necessariamente precisa ser o pastor, mas eu entendo que, na minha visão, um diácono da igreja também poderia celebrar a ceia. Imaginem que o pastor, sei lá, fica muito doente, fica de baixo. Vamos ficar o tempo que ele estiver doente sem celebrar a ceia? Eu penso que não é isso isso não é a ordenança de Cristo, vamos dizer assim. Nós devemos celebrar a ceia. Então, enquanto o pastor não voltar da baixa médica, vamos dizer assim, nós ficamos sem celebrar a ceia, ficamos sem fazer essa celebração, sem esse memorial, eu penso que não é por aí. E aí tem gente que fala, não, é só convidar um pastor de outra igreja, mas aí fica aquela questão de a pessoa nem sequer faz parte da nossa comunidade, nem sequer é do nosso meio e vai celebrar a ceia. Voltando um bocadinho atrás, a questão da ceia, tomar ou não tomar ceia, tudo tem a ver com a agenda da igreja em relação ao batismo. Muitas das vezes as igrejas demoram um ano para fazer o batismo. E a própria palavra diz que examine-se o homem sem próprio. Eu acho que a questão de batizar ou não, desde que dê a profissão de fé, pode sim participar da ceia. Segundo ou não batizar. Ok. Essa questão da igreja demorar para batizar ou não, é a pessoa entender assim, ok, eu não fui batizado, não passei pelo ritual do batismo ainda, mas estou aqui disposto, já me coloquei à disposição da igreja e data X vamos batizar. Não faz mal nenhum, meu irmão, você até lá não tomar o cálice e não comer o pão, entendeu? Você pode, naquele momento da celebração, refletir sobre aquilo que é para você, ser edificado da mesma maneira, receber a graça através daquele cerimonial
e não participar, porque, como eu falei, o entendimento que traz aqui é que a pessoa já faz parte da igreja de fato. E se o batismo é o que dá esse, é o que é o rito inicial da fé, de fato eu entendo que a pessoa precisa ser batizada. Sobre aquilo que o irmão falou, do atraso das igrejas em batizar, realmente, hoje em dia existe uma dificuldade tremenda nessa questão do batismo nas igrejas. Eu vejo a nossa igreja aqui como um diferencial, que as pessoas querem se batizar, a igreja se organiza, fazemos o culto e a pessoa se batiza. Normalmente, as igrejas tradicionais é o aniversário da igreja, e aí é uma vez por ano que há batismos, e aí já é mais difícil. Então, eu entendo que quem quer participar da ceia, primeiro, entenda o que é a ceia. Se você não é batizado e tem essa fé de fato genuína em Cristo, busque o batismo, busque se batizar, faça parte da comunidade cristã e aí sim, tome a ceia. É como eu falei, poder participar, a pessoa pode. Agora, se deve ou não, eu acho que deve haver essa compreensão, essa reflexão pessoal de cada um para que participe de forma correta. E lembrando que, se não... e aí vai a questão do motivo, da motivação para a pessoa participar. Se a sua ideia de participar é só demonstrar publicamente que você faz parte da comunidade, que você está ali para fazer parte, esse não é o motivo correto. O motivo correto é que você reconhece o sacrifício de Cristo e que você espera que Cristo volte para te levar para a eternidade. Para nós terminarmos, tem aqui a última questão, que é: com que frequência a ceia deve ser celebrada? E aqui, novamente, nós não temos qualquer indicação na Bíblia da regularidade do período, né, de regularidade da ceia. Nós, se olharmos pelo exemplo da igreja de Corinto, era todos os domingos. Todas as semanas eles celebravam uma ceia. Se formos olhar a nossa volta no nosso contexto hoje, existem igrejas que celebram a ceia uma vez por ano, existem igrejas que celebram a ceia 3, 4 vezes ao ano, existem igrejas que fazem todos os domingos, e, de uma forma geral, as igrejas celebram uma vez por mês. Lá no início, na Reforma Protestante, João Calvino colocou a ideia de que deveria ser celebrada todos os domingos. E depois o concílio da igreja falou que ficaria um bocado vulgar, porque se é um memorial, por que todas as semanas se faria essa celebração? Existe aqui alguma discussão. Eu entendo que cada igreja deve refletir, deve pensar nisso juntos e entender qual que é o período, qual que é a regularidade que deve ser realizada a ceia. E, como eu disse, cada congregação tem a liberdade para decidir qual a regularidade. E aqui, cada congregação só aplica-se a nós batistas, né? Porque nós temos esse modelo de governo congregacional e cada congregação decide como fazer. Se nós passamos para a igreja presbiteriana, não é cada congregação, e sim o Supremo Concílio que decide, e todas as igrejas seguem a decisão. Para terminar, eu queria só relembrar aos irmãos aquilo que nós vimos hoje, que foi os principais pontos do batismo. E agora eu perdi aqui a coisa, acabou. Que seria o resumo prático, né, do batismo. O batismo ele é um sinal visível da obra regeneradora de Cristo no crente. Ele traz essa ideia da profissão pública de fé. Ele é essa declaração pública de fé e também de obediência às ordenanças daquilo que Deus deixou. O batismo ele é um compromisso comunitário de viver em comunhão com o corpo de Cristo. E aqui o corpo de Cristo não só a igreja local de Loures, mas a igreja universal de Cristo Jesus. Você assume o compromisso de fazer parte da igreja, de participar daquilo que é a igreja, de participar das atividades da igreja, enfim, de proclamar o evangelho, de ajudar a igreja a levar o evangelho de Cristo. A ceia e o batismo também, eles são um memorial que aponta para a graça salvadora de Deus e professa uma nova vida. Falando sobre a ceia ela é esse memorial. Como é que eu posso dizer? O batismo ele é um só. Nós nos batizamos, fazemos parte da comunidade.
A ceia é algo recorrente. Nós devemos celebrar recorrentemente para nos lembrar daquilo que foi a obra de Cristo, para sermos edificados através da celebração da ceia, porque quando participamos das ceias, nós refletimos sobre a nossa vida, nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós nos arrependemos daquilo que, pelo menos deveria ser assim, nos arrependemos daquilo que temos feito de mal contra Deus e somos santificados durante esse processo, né? Quando pensamos acerca daquilo que estamos a praticar, que não é de acordo com a palavra de Deus, e tomamos essa decisão de nos distanciar do pecado, nós somos edificados, somos santificados pouco a pouco a cada celebração da ceia. A ceia é algo muito importante. Devemos olhar para a ceia como esse momento de reflexão, como esse momento de pensar se aquilo que nós fazemos aqui aos domingos tem refletido a nossa vida lá fora. E se não, tentem pensar na ceia como não é porque eu não vivo bem lá fora, eu não participo da ceia. Mas tenta usar a perspectiva inversa, que é eu vou viver bem lá fora para poder vir e participar dignamente da ceia aqui com os irmãos. Tá? Vamos orar para terminar o nosso tempo aqui e podemos ir tomar o nosso chá. Oremos. Senhor Pai querido, queremos te agradecer, Pai, pelo momento que o Senhor nos deu aqui de reflexão da Tua Palavra, de reflexão acerca das Suas ordenanças, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder abrir livremente a Tua Palavra e de poder refletir sobre aquilo que o Senhor nos deixou. Obrigado, Pai, porque o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. Obrigado, Pai, porque o Senhor se colocou do nosso lugar e levou todo o nosso pecado naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Obrigado, Pai, pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, pela Tua misericórdia, Pai. Faz com que a cada dia nós possamos refletir, Senhor, sobre aquilo que tem sido as nossas vidas, sobre aquilo que tem sido o que nós temos testemunhados acerca de Ti. Que o Senhor não permita, Pai, que nós venhamos a envergonhar o Teu Evangelho. Que o Senhor nos dê coragem para guardar os Teus mandamentos, que o Senhor nos dê coragem para levar a Tua santa palavra para as outras pessoas que não Te conhecem, Pai. Faz presente no nosso meio, seja conosco durante o nosso culto, recebe esse culto, Pai, que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deu tudo certo no final. Eu preciso. Obrigado por resolverem os problemas. Não. Digam. Tenho aqui já um monte de coisas, a gente já vai conversar. Isso Eu tem já tenho